o segundo Rock in Rio foi no Maracanã. Eu trouxe, aí ficou comigo a contratação de todos os artistas internacionais, todos os nacionais e toda a produção. Na verdade, eu estou muito feliz de ter a confiança dos artistas, né? Na verdade, isso é uma relação de confiança. É como a gente elege, né? Advogados, médicos, tem várias profissões que você tem. De estar com o melhor do pop, o número 1 do pop, o número 1 do pagode e o número 1 do sertanejo. O Gustavo Lima é intenso, ele é impressionante, o espírito empreendedor dele. Ele tá com o radar ligado 24 horas, empreendendo. E é exatamente como era o Julio, sempre num olhar, né, empreendedor, em tudo. Então nós ganhamos a concessão de 6 parques. O Zoológico, Jardim Botânico, Safari, Vila Lobos, Água Branca e Cândido Portinari. Caramba, que barato. Como paralelo à nossa atuação aqui, que está ajudando o movimento estudantil, vamos fazer algumas coisas nossas. Assim começou a nossa sociedade. O Roberto, sempre digo, quando eu comecei a trabalhar com o Roberto, ele já era o rei. Então, para mim, sempre, logicamente, na história, é um orgulho. Mas, acima de tudo, eu sou um empreendedor otimista com o meu país, com o nosso país. E como eu costumo dizer sempre, o Brasil com grandes governantes, competentes ou incompetentes, nós nunca saímos nos últimos 40 anos entre as 10 potências da economia mundial. É um país de muitas oportunidades e eu estou aqui, né, com esse espírito empreendedor. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui de Jorge Nagli e os empreendedores do Brasil. Eu sou Duda Nagli, ator, empresário, influenciador. Eu sou só jornalista mesmo. E é empresária também, ela gosta de Sou Leda Nagli. se colocar, mas já tem empresa há quantos anos? Não vem ao caso, né, Duda? Mais de 40. Mais de 40. Viu? Então é empresária com mais de 40. Não, tá fazendo 40 anos, 85. 40 anos de história. E hoje temos um convidado super especial, que é um cara que tá por dentro do show business, como poucos, né, da música. É verdade. Cara, dos empreendimentos, né? O Dodge virou um grande empreendedor nesse ramo, talentos, investimento, do entretenimento, mas de grandes projetos, né? Isso tudo começa em Caxias do Sul? Começa em Caxias, mas em primeiro lugar é um privilégio estar aqui com vocês, né? Receber esse convite tão honroso, né? Quem não tem uma história linda, né, para contar, né, com a Leda Nagli, seja, né, presencial, mas, né, de todas essas experiências de televisão, eu lá no Sul, né, imaginando um dia, né, poder chegar a Rio São Paulo, né, assistindo, né, Leda Nagli na televisão. Então, aqui é uma honra, né? Tivemos já muitas oportunidades juntos e agora junto, né, com o Duda. Então, né, muito obrigado mesmo, é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero corresponder às expectativas aqui de todos, né? Para poder falar sobre na área que eu atuo. Você é um grande empreendedor, né? E foi desde sempre? Esse menino já demonstrava, dava sinais? Na verdade, bom, respondendo, eu sou de Caxias do Sul, sim, interior do Rio Grande do Sul, descendente de italianos, mas fiquei pouco tempo lá. Tenho uma grande relação com a cidade, com a família da minha mãe, a família Sirena. Minha mãe tem 11 irmãos, né? Teve 11 irmãos. Então, a família é imensa. Eu lembro quando eu levei hoje a minha esposa, na época namorada, 40 anos atrás, e levei ela para conhecer, né, um pouco. Chegamos lá numa festa de casamento, naquele salão paroquial das igrejas, né, que é bem coisa do interior. E tinha mais de 700 pessoas, né? Chegamos no salão e ela me perguntou, né, quem são teus parentes? Eu falei, todos. Mas, enfim, saí de Caxias, né, muito cedo, já acho que com uns 3, 4 anos de idade. O meu pai, que é de Santa Catarina, nos mudamos para uma cidade pequena lá de Santa Catarina para ele recomeçar a vida dele, profissional. E tem uma história bonita também para contar, que eu aprendi muito. Eu acho que eu falo um pouco rápido, porque é um pouco do Catarina. E Porto Alegre. Então, a partir daí, tivemos aí várias coisas na vida que me fez despertar ainda mais esse espírito empreendedor, né? De querer realizar, vencer. Num primeiro momento, né, corresponder, né, o que eu entendia que era de merecimento dos meus pais, na minha família. E sim, fui bastante determinado, né? Diria até que bastante dinheirista, né? Nesse meu início, né, de adolescência, juventude. Então foi isso, acho que tive uma escola. Você teve dificuldades para começar?
Dificuldades, né? Como todo primeiro passo sempre é, né, mais difícil, né? Mas sim, eu digo que... Na eu sua digo família tinha recursos? Não tinha, não. Por exemplo, quando nós fomos para essa cidade pequena chamada Sombrio, uma cidade na divisa quase com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós fomos morar num pequeno espaço atrás da igreja, e a minha mãe fazia comida para o padre, para as pessoas próximas, e limpava a igreja em troca do aluguel, para a gente não ter essas despesas. Então foi assim, a gente teve, assim, nunca passei fome, sempre, logicamente, a minha mãe e meus pais sempre dando um jeito de trabalhar. Só tem 2 filhos, eu tenho um irmão 1 ano mais velho. Então nós saímos de Caxias do Sul, né, em busca, logicamente, meu pai em busca de novamente, né, você comentou que teu pai estava recomeçando a vida, né, profissional. E ele foi, né, uma das coisas que eu aprendi meu pai, né, ele realmente é um exemplo para mim, lógico, né, seu João Antônio Pereira. Eu aprendi uma coisa linda com ele, que é saber se levantar. Todo mundo cai, né, todo mundo cai. E o meu pai, o que eu percebi nele, de tantas iniciativas que ele teve sempre no intuito de empreender, ele levou muitos tombos, muitos. Não foi em Caxias, né? Por isso que saiu de lá, porque não estava dando resultado financeiro. E ele sempre, né, tendo essa demonstração de se levantar, né, e partir para a próxima. Então foi isso, né? Fomos para lá, né, com esse propósito. As coisas andaram muito bem no início, lógico, né, com essas economias. Aí o negocinho dele lá, que era com calçados, foi crescendo. E passamos a ter até saímos da igreja logo, né, passado que eu acho que 1 ano, sei lá, um pouco mais. Alugamos, meu pai comprou uma casinha lá. Aí depois passamos para uma coisa maior e com, acho que, sei lá, pouco tempo, 2, 3 anos, nós já éramos bem-sucedidos, né? Já estava numa escola particular de freiras, eu e meu irmão, né, os negócios indo muito bem, a fábrica crescendo, né? E até que eu devia ter uns 7 anos de idade, ou seja, fiquei lá uns 4. Aí teve um incêndio. O livro que fala um pouco disso, né? Teve um incêndio e destruiu tudo. Estava indo tão bem que meu pai comprou uma outra área para aumentar a fábrica. E aí, talvez seja esse um dos motivos, ele, numa semana, para poder preparar o novo local, acomodou todo o estoque, todo o maquinário num único lugar para poder preparar o outro. E esse lugar era a primeira fábrica na beira de um rio. E na madrugada pegou fogo em tudo, não tinha cidade pequena, não tinha corpo de bombeiros. E aí foi uma das primeiras coisas que eu, hoje, né, quando olho para trás, e tenho assim como uma coisa de memória, né, muito bonita, em que eu era pequeno, né, eu e meu irmão, dentro do carro, quer dizer, nos acordaram na madrugada. O meu pai e minha mãe, então, né, lógico, saíram para não nos deixar sozinhos. O meu irmão e eu éramos pequenos, né? Então a gente foi junto no carro, ficamos no banco de trás e paramos na frente, vendo já, né, enfim, o fogo consumindo toda a fábrica. Imagina a fábrica de calçados, tudo produto cheio de cola, cheio de coisa inflamável. Exatamente, tudo inflamável. Mas o que me chamou a atenção, né, depois, logicamente, de todo o impacto, a gente perdeu tudo, né? Não tinha seguro, enfim, nada. Tanto que depois nós saímos dessa cidade para Porto Alegre para recomeçar de novo do zero. Só sobrou o terreno. Ele só conseguiu o dinheirinho para vender o terreno, porque todo o maquinário, todo o estoque, tudo. Mas o que me chamou a atenção foi o espírito de solidariedade, que estava toda aquela população pequena, quer dizer, toda, assim, uma grande parte da população, indo no rio com balde. Para apagar o fogo. Para pegar água. Imagina, era uma gota no... mas... né? Mas o espírito... Mas o gesto era bonito. Então, aquilo... Não, eu via, logicamente, né, minha mãe chorando, enfim, as pessoas ali, né, num desespero. E acho que foi o primeiro incêndio da cidade, né? Então, foi realmente uma coisa impactante, né? Mas o que me chamou a atenção era assim, parecia um formigueiro de tantas pessoas indo com o seu baldezinho pequeno, né, no rio, pegando a água para tentar jogar naquele fogaréu, né, que imagina de metros e metros de altura, de labaredas de fogo, que não resolvia em nada. Mas isso sempre me marcou, sempre me chamou a atenção esse sentimento das pessoas, né, de ajudar, né? Quando tu
tu tem esse sentimento de que tu acha que tu pode fazer o bem para alguém, né? De alguma maneira tu fazer isso. Então, de uma certa forma, isso me marcou muito, né? E foi isso que me trilhou a vida um pouco, né? De ter esse espírito empreendedor de eu quero vencer, né? Quero proporcionar para minha família o que eles merecem. E você conseguiu? Sim, eu diria que sim, muito rápido até eu diria, viu? A vida tem sido muito, muito generosa comigo desde cedo. Lógico. Sabe, tem uma coisa que eu aprendi, né? A gente aprende muitas coisas, né? Lógico, na vida a gente aprende todo dia, né? Aliás, eu sempre digo que a gente tem que aprender sempre, não para ser melhor do que ninguém, mas para ser melhor do que você era, né? E eu sempre tive isso, eu sempre quis aprender muito para ser melhor do que eu fui, do que eu já fui. E em todo esse processo de seguir em frente, eu tive, né, logicamente, muitos ensinamentos, mas acredito que na vida a gente faz por merecer, né? Pelo que a gente pensa, não pelo que a gente fala, ou como a gente age. A atitude é importante, lógico, é uma tentativa de demonstrar o que você pensa. Mas nem sempre, né, o que você pensa, né, você consegue verbalizar. Às vezes você estuda, né, você aprende, você tem coaches para poder falar, verbalizar melhor. Mas eu tenho a convicção que a tua ligação com o universo, quando eu falo universo divino, é pelo que você pensa. Então, a maneira como você tem direcionado a tua mente, né, com a verdade, isso te faz, né, ter, né, um caminho, ter a conexão, né, com a tua crença. É a força da mente, né, mas não a força da mente pelo fato de você querer que a mente vá para olhar para esse aspecto. Quando tudo é espontâneo e verdadeiro, é o que eu acredito. Aqui nesse plano de vida que você passa muito rápido, aqui você faz por merecer. Eu acredito muito que a vida tem sido muito generosa comigo em tudo, né? Profissional, pessoal, familiar, né? Muito mais do que eu poderia imaginar. Mas eu atribuo isso pela maneira do que eu acho que eu tenho, do meu equilíbrio mental, espontâneo e verdadeiro. Eu posso ter machucado alguém na vida, né, nas negociações, mas nunca foi por intenção. Sempre foi muito verdadeiro. Eu sempre me coloco no outro lado. Lógico, vivemos num mundo capitalista e a gente tem, né, obviamente, né, toda uma necessidade de usar os argumentos, né, dentro do que é o mundo capitalista. Né? A arte de negociar, o blefe e tal. Mas dentro, se você tem a consciência que você está fazendo isso de maneira justa, honesta e correta e verdadeira, as coisas vão acontecer, uma questão de tempo. E quando é que começa o empreendedor Dodge? E o negociador também começou a nascer, né? Quais foram as primeiras negociações? Como é que você começou? Para virar esse homem do entretenimento de hoje? Nessa área, interessante. Aí já em Porto Alegre, eu tinha uns 12 anos para 13 anos. Acho que é isso, A gente organizava lá no Sul, aqui na Rio, São Paulo, chama de bailinhos, né? Lá no Sul a gente chama de reunião dançante, chamava de reunião dançante. Então, nessa idade, a gente foi a Porto Alegre também, toda a dificuldade de recomeçar. Fomos morar numa vila, né? E vila enfim, legal, tal, tinha classe média, baixa, talvez. Então tinha as garagens, né? Os seus carrinhos. E aí eu comecei a organizar, junto com os amigos, as reuniões dançantes, que era pegar um sábado, botar a vitrola, a música e fazer, né, convidar os amiguinhos, as amiguinhas. Só que na época tinha então que agradar as meninas. A gente levava lá refrigerantes, né, os salgadinhos e dividia lá com a nossa turminha, era 10, 15. Então, a primeira vez era isso, dividia o custo e tal, convidava as meninas, né, para poder ali passar o final de tarde do sábado e o início da noite na garagem de alguém sempre, né, para poder usar lá um espaço. E assim, botava lá luz, né, trocava a lâmpada lá, botava uma luz colorida, tal, eu fazia tudo isso. Aí, passado umas 2, 3, começou a crescer, ficou começando badalado. Aí não era mais, assim, não estava sendo mais fácil ficar dividindo para todo mundo, né? Aí eu comecei a cobrar, olha, tendo uma média, ao invés de começar a fazer a conta no final e quantos homens vieram, porque nunca tinha conta, nunca era depois da terceira, quarta, eu comecei a cobrar.
né? Mal sabia eu que isso era... Eu comecei a cobrar um valor e sempre aí começou a sobrar um pouquinho. Então, se eu ia gastar, sei lá, né, não sei, X, né? Eu fazia um cálculo, distribuía entre os amiguinhos lá, falando de valores baixos, né? Como se fosse, sei lá, não sei. E sempre eu fazia uma conta para sobrar um pouquinho. E assim começou, né? Aí eu comecei a gostar desse pouquinho, começou a aumentar. E aí dessa turminha que nós tínhamos lá grande, a gente morava na Vila Floresta, em Porto Alegre. Então era uma turma grande. Aí a gente passou a nos reunir o que a gente entendia que eram os que mais atuantes, né? As lideranças. Nós éramos lá em uns 7, né? A gente passou ok, nós vamos ser os que vamos organizar tudo. Então, essa sobra já era dividida entre eles, né? Entre nós, né? Nós 6, 7, E assim começou. Acho que o primeiro espírito mesmo, empreendedor, foi por aí, Mas aí você cresceu e começou a fazer shows em Porto Alegre? Aí foi crescendo, né? A gente começou... Olha, outra coisa interessante, ainda em Porto Alegre. Aí, tô com isso estou falando dos anos 70, viu? Nossa, eu tô há 46 anos no ramo, tá? Então... 47, com a sociedade atual. Eu tive algum tempo sozinho. Aí eu comecei a fazer... Isso começou a crescer. Né? Eu também já com 14, 15 anos. Comecei a alugar alguns clubes para fazer... Lá a gente chama de música mecânica. E na época era discotecários. Hoje é DJs. Discotecários. Pronto. Começamos a fazer isso, né? 1 ano, 2. Os clubes, que na época era sempre... show, música ao vivo, de conjuntos de baile. E a gente entrava com música mecânica. Nós tínhamos a vantagem, na época, imagina, tô falando dos anos 70, gente, né? Nós tínhamos um acordo com os pilotos da Varig, né, do Rio Grande do Sul. Eles traziam os discos dos Estados Unidos. Era a única companhia aérea que voava pro exterior. Em primeira então, mão. nós, né, assim, as nossas festas começaram a ser muito badaladas, né? Porto Alegre não é tão grande assim. Então, a gente começou a ficar conhecidos que a gente tinha... Né, as músicas, né, que não tocavam no Brasil, que eram um sucesso nos Estados Unidos. Então, imagina, os pilotos, né, era todo dia, né, que tinha voo para Varig, voo para os Estados Unidos, Nova York. E a gente começou, inclusive, a entregar um desses discos pro pessoal de rádio, mas assim, começamos a ficar conhecidos. Mas o que foi a grande virada? John Travolta. Os embalos de sábado à noite. Então, nós estávamos uns 2 anos à frente do nosso tempo. Porque enquanto todo mundo estava com música ao vivo, a gente estava na música mecânica. Quando vem o filme, Os Embalos de Sábado à Noite, o Brasil todo, né, o mundo, aliás, né, se volta para isso, as discotecas. No Brasil ainda teve mais um fator muito relevante, que foi a novela do Nelsinho Mota, né? Dancing Days. Dancing Days. Né? Sônia Braga e fala. Então, imagina, era John Travolta no cinema, que revolucionou o mundo. Logo depois, 2 anos depois, veio o outro filme, né? Com a Olivia Newton-John, que é o Grease, né? Também nessa linha de música mecânica. E a novela da Globo, que foi um sucesso, que era o Dancing Days, que era justamente por causa do sucesso. Né? E nós frenéticas, passamos a dominar o sul do Brasil. Aí era interior. E a gente criou, aí eu, olhando para trás hoje, Duda e Leda, eu fico assim, como é que eu pensei nisso? A gente criou várias festas, né? A gente tinha 6 festas com nome próprio, então cada uma com uma característica. E a gente administrava aquilo com um marketing do tipo, não, essa festa não pode estar a todo momento aparecendo. Então, em Porto Alegre, era 3 por ano, né? Então, tinha a carência, tinha o desejo. A gente ia pro interior. Sabia trabalhar a escassez ali, o gatilho. Então, a gente pegou o início das rádios FM. Então, os comunicadores eram estrelas, Rádio Cidade, né, no Brasil inteiro. A gente transformou... Então, tinha lá uma festa que era na ponta da antena, que eram os comunicadores da Rádio Cidade. Depois tinha uma que era na curva do rádio. Depois tinha Magnavox. Magnavox, olha que loucura. Magnavox era uma festa que as pessoas iam porque era tudo de modernidade, de tecnologia. Então, eles iam na festa sabendo que eu ia encontrar na festa fumaça, né? Bolhas de sabão, que tinha umas maquininhas que faziam isso. E eu vou dizer, você tem que rir, que o nosso lema dessa festa era: venha becado que você poderá ser filmado. Becado é um termo gaúcho que é pra ser na arrumado. beca, arrumada. Duda, a gente botava, né?
tu é da nova geração. Então, assim, a gente botava um lençol na parede, imagina, tinha um lençol, um pano Que era um branco. fundo. E um projetor. Fundo infinito era um lençol. E pegava uma câmera para filmar as pessoas iam à loucura em se ver naquele lençol, naquele telão, né? Sim. Então tava lá, imagina, 3, 4 mil pessoas num clube, e a câmera ia filmando as pessoas, era uma vibração, as pessoas se vêem no telão. Então a festa era basicamente isso, era muito equipamento, assim, tecnologia mesmo, tinha esses efeitos, que na época era uma novidade, né? Imagina, e ser filmado. Não, muito se fala hoje do marketing de experiência, que é exatamente isso, e tudo tem que ser instagramável, né? Tem que ser, eu já era totalmente Ele já fazia nesse isso espírito no do lençol, tempo. né? Aí, então, eu não estiquei aqui a resposta, mas enfim, eu comecei fazendo isso. Aí, sim, sinceramente, a gente cresceu bastante com todo esse movimento da música mecânica, com essas festas. Aí, já estava lá nos 16, 17 anos, e crescemos bastante. Não, sem falar que aí nessa altura você já devia conhecer todo mundo. Você começou conhecendo o pessoal da Varig, e aí teve a vantagem tecnológica ali. Mas nessa época, com 17, 18 anos, você já devia conhecer todo mundo. Não, tinha mais super rede de contato. hoje a gente vê, né, assim, os influenciadores e tal. Aí onde eu conheci o Sicão, meu sócio, né, hoje, Sicão Kies, né? DC7 é O D Sicão de não é Dodge. sócio até hoje, né? Desde o início. Quer dizer, DC7, é isso? Isso, eu fiquei uns 5 anos É sozinho. D de Dodge, C de Cirão? C de Sicão. Sicão. Sicão é curioso, né? Ele fala isso, então não tem problema. Na época, lá atrás, tinha um comercial da Sica, que era um elefante. Né? E o Sicão era bem gordinho. Sim. Então, na escola, a brincadeira que ele era mais gordo que o elefante da Sica, porque era o Sicão. Então, o apelido dele... Era o verde, elefante O nome verde, dele é né? Marco Antônio. Aí nós aí já no Sicão, a gente chamava naquela época de segundo grau, né? A gente terminou o primeiro grau, segundo grau. Ele era presidente de um grêmio estudantil, de um colégio importante de Porto Alegre, do Dom João Becker, e eu era do outro colégio também muito importante, um colégio público, chamado Irmão Pedro. Né? Nós organizamos sempre as maiores festas, né? Então, como ditadura, né? Os grêmios estudantis eram super vigiados, e a gente tinha que criar receita para fazer eventos e tal. A União Metropolitana de Porto Alegre estava sendo dominada ou estava sendo liderada pelo MR8, que era um movimento, né, revolucionário comunista. Né? Então, isso incomodava muito, né, as pessoas do bem do movimento estudantil. Uhum. E a única maneira de derrubá-los era eu e o Sicão nos unirmos, né? Porque nossos colégios eram os mais fortes. Nós tínhamos uma concorrência, na verdade, uma concorrência de aquelas bobagens, né? De quem faz a melhor festa. Tinha uma disputa. Tinha os times lá dos vários esportes, quem ganhava, tal, tinha vários campeonatos. Então a gente tinha aquela disputa e era assim uma coisa meio que a gente encarava como eles sendo do outro lado. Sim. Aí, para poder derrubar, né, a gente retomar a União Metropolitana, tinha eleições, e era a gente se unir. Né? E a gente se uniu, ganhamos, lógico, derrubamos, tiramos, né, essa turma. Então teve uma disputa capitalismo versus socialismo ali na... Você com as festas super tecnológicas E a gente não quis ser, nem eu nem ele quis ser presidente. Então a gente botou uma pessoa e, né, trabalhamos para que ele fosse o presidente. Vencemos as eleições, mas aí a entidade estava quebrada, então precisava ter dinheiro. Então a gente se uniu, vamos fazer festas para a União Metropolitana. União Metropolitana de Estudantes. De Estudantes de Porto Alegre, né? Era a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, o MESPA, né? União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Porto Alegre. A gente passou a fazer festas, várias. A gente levou... tudo é novidade, a Leda vai lembrar. A gente levou lá para Porto Alegre, fizemos uma festa com 12 mil pagantes de música eletrônica e levamos o Corona, Felipe Corona, aquele ator. Lauro Corona? Lauro Corona. Ah lá, viu? Lauro Corona. Viu? Nós dois, hein, Leda? Nós dois aqui. E Corona. Lauro Corona e a Glória Pires. E a Glória Pires. Que estava no auge. Era o casal mais famoso, né? Acho que eles estavam na novela Dancing Days também. Não sei qual era a novela, mas eu sei que eles eram famosos. Acho que era um Dancing Days que eles faziam parte do elenco, acho. Mas estavam no auge. Então a gente começou a fazer muitas festas. Só que nós passamos a ter a relação com todos os colégios, todos, porque na época, hoje não tem isso, mas na época
concurso de Miss era como final de campeonato mundial. Então, cada colégio tinha sua rainha e concorria com quem seria a rainha da UMESPA, da União Metropolitana, de todos os colégios. Então, a gente passou, né, Sicão e eu, nós dávamos assessoria para os grêmios estudantis fazerem os seus bailes. A gente já conhecia bastante. Então, a gente ficou 3 anos, todo esse movimento estudantil, fazendo as várias eleições, o baile para entrar dinheiro para os grêmios de cada escola. Vendia lá 3, 4 mil ingressos, escolhia a rainha e depois, no final do ano, todas as escolas concorriam na grande festa que era. Então, isso começou a entrar muito dinheiro para o movimento estudantil, para a UMESPA. Nós passamos a ter um domínio total desse o que seria hoje redes sociais. Nós tínhamos a nossa rede, né, de relacionamento com os grêmios estudantis. Imagina, a gente entrava nas escolas, a diretora nos esperava no portão, a gente ia para a sala de aula, interrompia a aula, nós éramos recebidos de braços abertos para entrar na sala de aula para dar a notícia de, olha, vai ter festa aqui, colégio tal. Tava lá, aula de matemática, de português, a gente entrava, 2 minutinhos. Passava de sala em sala, dando a informação de, olha, vai acontecer a festa tal, temos que prestigiar. Então, passamos a ter muito domínio com essa turma, né? Sim. Você está contando as histórias, desculpa interromper, mas eu estou imaginando perfeitamente, estou imaginando um filme disso. Você conta a história muito bem, do tipo que você imagina tudo, como se fosse estou vendo um filme na minha cabeça aqui. Mas passado isso aí, pra gente ir para as próximas perguntas. E você levando pessoas famosas também para os bailes. Né? Isso também foi precursor, né? Aí quando o Sicão e eu nos demos por conta, falei assim, olha, Sicão, a gente precisa ganhar um pouco de dinheiro também, né? A gente está dando para os grêmios, então vamos paralelo à nossa atuação aqui, que está ajudando o movimento estudantil, vamos fazer algumas coisas nossas. Assim começou a nossa sociedade. Aí começamos a fazer, num primeiro momento também, na música... Né, até então, nesse início, todos não tinham um lucro para vocês, assim? Era uma coisa muito simbólica. Eu continuava lá com a minha turma, lá no meu bairro, chamava-se Esquema Som. Eu tinha uma aparelhagem de som, tinha um esquema com SK. E então eu tinha meu faturamento lá. Tá. E o Sicão e eu fazíamos também coisas nossas, né? Paralelo, só que a gente tinha muita facilidade, porque a gente tinha todos os colégios. A divulgação era fácil. Vendia ingressos, imagina, toda tinha etiqueteira. A gente vendia ingressos nas escolas. Então a gente cresceu muito rápido. Aí, com esse crescimento, final dos anos 70 já, né? Os embalos de sábado à noite foi 77, 78. Aí, início dos anos 80, a gente começou queremos entrar nos shows. Né? Queremos dar um passo maior, porque aquilo ficou tão fácil para nós, apesar de sermos super requisitados, mas aqueles bailes todos, aquelas coisas, nós queremos avançar. Aí entramos nos shows, né? No início dos anos 80. E quem vocês levaram primeiro? Primeiro começamos com os nacionais, vários. Era difícil entrar, porque já tinha toda uma combinação de Marcos Lázaro. Sim, os grandes empresários. Grandes empresários, com a MPB e tal. Assim, não temos como entrar nisso. A gente começou... Só que o sul do Brasil, os grandes artistas só iam para as 3 capitais. Né? Florianópolis nem tanto, mas Curitiba e Porto Alegre. A gente começou olha, como é que a gente vai conseguir envolver os empresários? Oferecendo o interior. Então, a gente começou... Os artistas iam sábado para Porto Alegre. Então, a gente falava, venha na terça-feira, vamos fazer mais 3, 4 shows no interior. Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Caxias. Perdia dinheiro, porque o interior não estava acostumado a ter essas coisas de show e tal. Mas assim a gente entrou. Mas foi plantando, né? Mas interessante que, da mesma maneira que eu falei que a gente entrou na música eletrônica e veio o John Travolta, nós entramos nos shows, na época, no início dos anos 80, era a MPB que estava no auge, né? Os grandes artistas. A gente teve a felicidade de entrar o movimento do rock. Depois teve o Rock in Rio em 85. Então, essa garotada que começou a chegar na época, o Traje a Rigor, RPM, Paralamas, Barão Vermelho, Cazuza, todos começaram a aparecer e ganhar espaço, o que era antes só MPB. E eu entrei justamente nesse momento de começar a me relacionar com... Né, vinha, comprava passagem 10 vezes, vinha para o Rio para poder tentar se aproximar de alguns dos empresários desses artistas. E a gente foi fazendo amizade. Então, primeiro de todos foi a Cor do Som. A Duda não vai lembrar disso, não. Não, mas eu lembro muito bem da Cor do Som. Seria hoje, sei lá, mais do que foi a RPM e tal. A Cor do Som começou nos anos 80.
Imagina, Haddad, que tá com a Marisa Monte hoje, né? O Mu, o Armandinho, né? Enfim, criaram esse conjunto que era... Era um barato a produção. Turma da garotada. Depois, Cleito Cledir surgiu nessa época, explodiu para o Brasil. A gente ficou com o Cleito Cledir fazendo bastante shows também. E, na sequência, essa turma... fora os roqueiros, os primeiros foram esses. Veio uma outra turma fora da MPB, que ganhou espaço no Brasil. E logo de cara eu fiquei amigo de todos eles. Alceu Valença, nos anos 80, Elba Ramalho, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Lobão, que saiu do Caetano e saiu em carreira solo. Aí era todo ano, né? Do início dos anos 80, era todo ano, ia para o Sul. Aí nós saímos, né, conquistamos o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aí nós estávamos já em pouco tempo, nós éramos a empresa que levava os shows do Paraná para baixo, os 3 estados. Então a gente fazia turnê de cada artista desse, era 20 shows, 30 shows, né? Isso, imagina, todo o Paraná, Santa Catarina, Blumenau, Joinville, Criciúma, mais uns 7 shows pelo estado. Então era você virava os empresários do Sul. Mas a capital levava para eles estarem ali no estado e você pegava e aproveitava, já que vocês estão aqui, descer, ou vocês já estavam... Aí nessa nossa investida em querer conhecer o Rio de Janeiro, os empresários, veio essa onda dos roqueiros e dessa turma paralela da MPB. Não, aí já era, vamos fazer uma turnê de 10, 15 shows. Era já tudo conosco. Já fechava a turnê ali. Não, eles já eram empresários. Aí a gente cresceu bastante, lógico que nós acertamos em aí eu sabia levantar. Lógico que teve muitos negócios que não deram certo, né? Nem todos. Sim. Né? Mas a gente ganhou espaço, bastante espaço. Mas aí vocês ganharam o capital do conhecimento. Peraí, desculpa interromper mais uma vez, mas agora eu queria te dar um presente aqui do nosso patrocinador, da Doctors First. Da Doctors First, que aliás é do Sul, é de Santa Catarina. É de Santa Catarina. Obrigado, Duda, obrigado. Ali da Pedra cheio Branca. De suplementos aí, tem magnésio, tem ômega 3, suplementos para melhorar... Tem cúrcuma, tem coisas boas. A nossa vida, longevidade, qualidade de vida, energia. Fernanda, viu? Eu e a Fernanda somos adeptos aqui, né? E somos super disciplinados, né? Nessa tudo isso. Maravilha, obrigado. Que legal. Coloca aí na ponta que a caixa some para de aqui na tela, no QR Code, também na descrição. E você pode ter mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda5, e são suplementos que nós usamos. E aí toda essa história do Dodge, e aí ele tá no Sul ainda, ele ainda não chegou a São Paulo, né? Ainda tá em Porto Alegre, né? Já toda a região já tá toda essa história ele contou para Leia Penteado, uma grande amiga minha, uma jornalista incrível, que trabalhei com ela no Globo, veja você. E eu lembro da Leia quando eu era criança, tava sempre a Leia Penteado. Leia Penteado, o livro do Dodge, que é esse, escrito pela Leia. E aí ele vai contando. É uma figura excepcional esse Dodge, porque aí ele vai chegando. Hoje eu estava relendo os pedaços do livro e vi que você também trouxe o Julio Iglesias. O Julio, sim, fui empresário dele. Eu entrevistei o Julio Iglesias. Sim. Hoje. Depois eu vou querer saber como vocês se conheceram. Não me lembro. Certamente. Que época, mais ou menos? Com certeza vi a Leia, porque logo em seguida a Leia... E você foi do Sul, você ajudou o Medina no primeiro Rock in Rio, não foi? Sim. O Medina, né? O querido Medina, um gênio, né? Ele me convidou. Tá vendo como ele chegou bem? Ele chegou bem no Rio. Mas eu comecei... aí você entrevistou todo mundo no Rock in Rio, né? Entrevistei todo mundo. O primeiro Rock in Rio é de 85. 85 foi o primeiro, e daí o segundo em 92. Eu tinha um negócio de vidro, assim, sei lá o que era aquilo. Aquário, uma cúpula, um aquário. Camarote. Tem entrevistas que até hoje, de vez em quando, eu vejo na internet alguma coisa. Alguém posta o Medina Cazuza, Rita Lee. Ele foi é um visionário também, né? Ele foi, veja que 85. Mas você também é um visionário, né? Porque toda essa trajetória prova isso, né? Com certeza. O Medina deu uma entrevista uns anos atrás, né? Que ele trouxe todos os artistas, né? Por causa do primeiro Rock in Rio, mas antes dele, fora do Rock in Rio, ele trouxe o Frank Sinatra, né? Sim. Enfim. E aí perguntaram pra ele qual é o artista que você gostaria de ter no Rock in Rio, né? Ainda estavam vivos. Aí ele falou, olha, a minha grande decepção é que eu nunca consegui trazer pro Rock in Rio o Van Halen, que era, né, sempre lá nos anos 80, a maior banda de rock dos anos 90.
E nós trouxemos o Van Halen em 83, 2 anos antes do primeiro Rock in Rio. Né? O ano que eu nasci, inclusive. 83? Era incrível, né? Então a gente trouxe o Van Halen. Pro Sul? Fizemos Brasil e América do Sul, né? Aí esse é outro... Essas são outras coisas. Eu olho para trás, eu fico, claro, com muito orgulho de toda a minha trajetória, mas confesso que é difícil de imaginar naquele período, com toda a dificuldade. E eu não tinha dinheiro. Eu lembro que, hoje é muito fácil você pesquisar as pessoas, mas quando eu comecei a chegar no Rio, Rio foi a primeira cidade que me abraçou, né? Rio de Janeiro, imagina, eu comprava passagem aérea 10 vezes para poder ir. Claro que eu tinha que me mostrar como uma pessoa lá com um certo, né, capital para poder investir nos artistas. Eu ia para o Canecão, foi quando eu conheci a Leia, né, para ser apresentado, porque todos os artistas, garotada, MPB, rock e tal, tinha que iniciar, né, a turnê pelo Brasil, estreando no Canecão. Se não fizesse o Canecão, não era nada. Era uma dificuldade conseguir data lá, mas era isso. Tinha as estreias quarta, quinta, né, sempre, toda semana, e era uma dificuldade. Então, eu comecei a ir para ficar, né, conhecendo os empresários. A Leia era assessora de imprensa do Canecão. Então, aí que eu comecei a ter relação. Eu conheci a Leia, eu acho que eu trouxe uma artista famosíssima da Argentina no mundo, né? Mas eu trouxe para o Brasil, que era Mercedes Sosa, nos anos 80. Foi quando eu conheci a Leia. Mas voltando um pouco, eu estou falando na cronologia, nos anos 80 e tal, eu decidi, aí tá, história né, que eu estiquei demais a resposta, que é a história da música eletrônica, com o espaço que a gente conquistou. Depois, né, a gente entrou na área dos shows, que a gente achou que isso aqui dava dinheiro, prestígio, com certeza, né? Aí sofremos muito, né, tal, para poder, que era outro universo. Montar uma festa com música eletrônica é fácil, né? Agora, trazer 20 pessoas, 30 viajando, despesa, logística, né? Enfim. Aí conquistamos, né, esse espaço, os artistas começaram a inclusive os grandes. E nessa época, como é que era a relação com as gravadoras? As gravadoras eram super poderosas, não? Neto, só fazia sucesso artistas que estavam em gravadoras, porque elas tinham o domínio, porque na época tinha a música era consumida com o disco físico. E só as gravadoras tinham esse domínio, né, esse monopólio. Não tinha como distribuir, vender e tal. Hoje não, hoje é muito fácil. Então nós tínhamos, logo em seguida eu, né, me envolvi na música de todas as formas. Logo tive a relação com as gravadoras também. Mas nesse período que eu estou contando aqui dos shows, né, do Paraná para baixo, tal, essas coisas, começamos depois a fazer alguns shows, a gente começou a fazer pelo Brasil inteiro, Marina Lima na época do Full Gas, essas coisas. Mas aí eu resolvi, 1981, veja, não falava uma palavra em inglês, resolvi... Falei assim, não, tenho que entrar nos shows internacionais. O Brasil não recebia shows internacionais, nenhum. Nos anos 70 tinha vindo Alice Cooper, eu acho, e o Jackson 5 veio para a televisão só, mas não vinha shows internacionais para a América do Sul. E os poucos que vieram, a experiência foi horrível, porque o equipamento não voltou, né? Não receberam o dinheiro, tem muitas histórias ruins. Então era muito difícil. E eu resolvi montar um escritório em Los Angeles, sem falar uma palavra em inglês. Conheci um... Não falei que é um comprou a passagem 10 vezes. Conheci um cara importante lá, que era um argentino, que era da Argentina. Um resumo, lógico que, né, perdemos o que tínhamos e o que não tínhamos. Perdemos tudo, né? Eu lembro que na época os telefones tu comprava cotas, né, da companhia telefônica, né? Declarava no imposto de renda. Era patrimônio. A gente perdeu declarava todas as no contas imposto de renda, tinha lá. Perdemos tanto dinheiro que a companhia telefônica recolheu todos os telefones, tá? Assim, a gente ficou... Foi um tombo. Mas me meti também na área internacional, né? Junto, nos anos 80. Leda, essa é a nossa época. Eu acho que o Dudu não vai lembrar, não, apesar que ele também é da dramaturgia. Eu trouxe um artista em 81, 82, Sammy Davis Jr. Sammy Davis. Outro dia eu falei isso, os caras, quem é? Sandy Jr.? Sammy, gente, pra vocês que não sabem, Sammy Davis Jr., junto com Frank Sinatra, Dean Martin, Liza Minnelli, eram os maiores nomes de Hollywood. Né? E eram amicíssimos, ele era amicíssimo do Sinatra. E Sammy Davis, tinha... Era de um grande ator, né? Você tinha cantor, era nessa ele fazia tudo. Mas era dos... Né, quem pesquisar, né? Toda a história do cinema, né? São os grandes nomes daquela época. Então, trouxe o Sammy Davis Jr. para turnê. Para ter uma ideia como é que era o olhar da América do Sul, do Brasil, ele, né, foi orientado a trazer toda a comida, tudo enlatado, até água.
porque ele achava que estava vindo para a Amazônia. Então, acertou, ganhou dinheiro e tal. Na época que eu estava circulando lá para contratar artistas, nos anos 80, a capital do Brasil era Buenos Aires. Falava abertamente lá, assim, não é. Assim, é para ter uma ideia, né? Não hoje, é piada, era realmente hoje a gente está assim. falando aqui com toda essa tecnologia, gente, há pouco tempo, assim, poucos anos atrás era isso, tu não tinha informação, não tinha, imagina. Não, então, era frequente isso. O Sammy Davis de novo veio, não sei como é que ele entrou no Brasil, veio não teve com toda nenhuma comida, infecção. porque ele achava que tira isso. Bom, fechou no Rio de Janeiro, Copacabana Palace, São Paulo, terminou em Porto Alegre. Em Porto Alegre ele ficou 3 dias. Dos 3 dias ele foi pra churrascaria. Levava a carne pro hotel, né? E mandou embora o empresário, né? Que informou depois sei que 3 anos depois voltaram, mas brigou porque foi mal orientado, né? Imagina o país, né? Saiu daqui maravilhado com tudo, imagina, né? Imagina. Mas tem essas histórias para contar, né? Então, entrei, investi na área internacional, né? Trouxe o Van Halen em 83, uma operação, né? Imagina, a maior banda de rock na época, mais que o Rolling Stones. E trouxe para a América do Sul toda. E assim eu entrei. Foi por isso que o Medina, então, te chamou para o Rock in nos Rio. anos 80, aí, com conexões e tal, aí aprendi umas palavras em inglês, depois... mas fui andando. E a gente, nos anos 80, até chegar no segundo Rock in Rio, que foi em 92, quando o Medina, então, me convida, porque a nossa empresa passou a ser... Né, a ter mais de 80%, diria 90%, para não dizer todos, de todos os shows internacionais que vieram para a América do Sul. Então, a gente começou a atuar não só no Brasil. A gente trazia os artistas, comprava, né? Fazia a turnê por todos os países. E com essa nossa frequência... E aí você já falava espanhol? Já. Espanhol por causa de Porto Alegre, ali no lado da Argentina, fica mais fácil, né? Portunhol, a gente fala. Mas como é que eram feitas as negociações? Você tinha que pagar na frente? Tinha que dar uma garantia? E como é que você levantava o dinheiro no começo, antes de ter capital próprio? Como é que era o risco disso? A gente faz um programa só de área financeira, mas era pedindo dinheiro emprestado. Mas era um risco, né? Total, porque na época não tinha a cultura no Brasil de venda antecipada. Então, quando a gente programava as turnês, a gente olhava a novela, para não ser em final de novela, porque novela parava o país. Parava o país, então assim, não podia ser em períodos em que estava nos últimos capítulos. Né? Não tinha cartão de crédito, cheque, imagina, nem pensar. Então era tudo em dinheiro vivo. Né? Não tinha etiqueteira, tinha que botar ponto de venda em 5, 6 lugares, né? E tinha que recolher o dinheiro todo dia. Só que tem uma coisa, por exemplo, em 1989, outro dia estava pesquisando isso, a gente fez a turnê do Rod Stewart. Né? Todos os países da América do Sul. Um mês antes eu cancelei Venezuela por questões, né, óbvias da época. O Brasil, em 1989, a inflação era 1.960% ao ano. Imagina. Ágio de 200%. Então, às vezes eu conto para as pessoas... Aí que entra o Collor? O Collor entrou em 90... Foi a eleição de 89, né? Que entrou o Collor. Aí... Exatamente isso. Aí foi aquela mudança, porque o Collor veio justamente por várias razões. Mas os anos 80 todos foi de muita inflação, muita loucura. Nossa, imagina, você fazia a remessa do dólar para pagar o artista e aí você tinha que correr atrás para vender o quanto Eu falo uma palavra que... Então não tinha cultura de patrocínio. Então eu pergunto, como é que vocês fechavam essa conta? Overnight. Quando eu falo isso, quem tem mais de 40 anos vai lembrar, né? A nova geração, o que era overnight? Você corria para depositar, antes de fechar o banco, você corria para depositar o dinheiro, porque você estava tendo uma inflação de 10%, 20% ao dia. Né? Você depositava 10 mil, acordava com 12. Então, e os americanos não sabiam disso. Então, qual era o nosso... Nós não ganhávamos dinheiro tão fácil, a conta não fechava tão fácil, despesa, receita, não tinha tanto patrocínio, não tinha... Mas a gente tinha essa especulação financeira. Vendia os ingressos, ganhava dinheiro no overnight. Né? Então, se a gente depositava lá, sei lá, 1 milhão, né? Ok, era 1 milhão. Só que o resultado da correção dos juros, né? Era outro 1 milhão. Né? Então, a gente tinha muito isso. Então, esse foi o nosso processo. Eu tive, na verdade, nos anos 80, aí já nas coisas, de novo, que eu falo da questão espiritual, da crença, né? E como eu estava determinado, né, a vencer e focado, e a maneira como eu penso, é nisso que eu acredito. As pessoas importantes foram cruzando na minha vida. Por que eu tive essa facilidade de colocar o Brasil,
trazer os shows para o Brasil. E sem falta modéstia, acho que a gente contribuiu muito para ter colocado o Brasil também junto, em primeiro lugar, Rock in Rio, de 85. Mas veja, antes do Rock in Rio já tinha trazido Van Halen, já tinha trazido vários outros shows. Depois de 85 até o segundo Rock in Rio, imagina, a gente trouxe quase todos os grandes nomes. Metallica, Iron Maiden, Michael Jackson. A única vez que o Michael Jackson veio ao Brasil, né, foi conosco. Mas Rod Stewart, nem todos. Dos pequenos, dos grandes. Dionne Warwick. De todas as gerações. Para jovem, Então, a gente teve uma atuação muito grande. Por que eu consegui ter esse trânsito lá fora nos anos 80? Porque uma empresa, né, que aí eu me conectei com o dono, um romeno naturalizado alemão, ele montou uma empresa chamada Mama Concert. Mama Concert, hoje ninguém vai lembrar, mas na época se tornou a maior empresa da história. Né? Mama Concert, porque o nome dele era Marcel Afram. Marcel Afram Music Association. E o que ele fez nos anos 80? No final de 70, 80, ele passou a comprar shows para o mundo inteiro. Então, o que antes, né, da chegada da Mama Concert, cada país comprava o seu show. Quando muito, um continente. A Mama Concert começou a comprar turnê para o mundo inteiro. Então, os artistas passaram a ficar, né, totalmente, né, conectados. A Mama Concert saiu de cena porque ele foi preso por questões fiscais na Alemanha. Né? Recebeu lá uma investigação, tal, e teve problemas. Aí ele saiu de cena e hoje tem as empresas hoje que fazem isso, várias, né? Live Nation, AEG, grandes empresas mundiais que passaram a adotar esta estratégia de comprar, né, shows para o mundo inteiro. Mas ele comprava e vendia mais caro? Como é que era? Não, ele comprava para ele mesmo explorar. Só que ele comprava, ele não tinha o olhar para a América do Sul, não tinha interesse nenhum. Então, ele comprava para os Estados Unidos, Europa e Ásia. O mercado asiático estava começando a se oferecer como uma boa alternativa. Então, nos anos 80, Japão, basicamente. Depois Japão bombando nessa época. Austrália, né, começou a crescer. Eu, por razões diversas, passo a me relacionar com o dono da Mama Concert, o Marcel Afram. E ele não se interessava pela América do Sul. Eu falei, deixa eu me encostar na tua negociação. Né? Ele tinha uma casa, ele morava na Alemanha, ele tinha uma casa em Beverly Hills que ele tinha só para relações públicas, uma super mansão, para receber artistas, os empresários. E ele deixava uma pessoa lá, chamada Bruce Glatman, né? Que era um RP dele. Né? Eu falei, quem sabe você... Era a Leia Penteado dele? Era mais ou menos isso, né? Porque como todo show business era de Los Angeles, na época, hoje está um pouco distribuído, né? Londres, Nova York. Mas lá atrás era basicamente Los Angeles. Tinha Hollywood e tinha música. Então ele montou essa casa e tinha esse Bruce Glatman, casado com uma brasileira. E ele passou... Mas eu conheci... O Bruce foi depois. Conheci o Marcel, mas para minha felicidade, Bruce ainda é casado com uma brasileira. Que sorte. De Curitiba. Aí... eu falei, Marcel, deixa eu poder, né, ficar próximo, já que você não se interessa pela América do Sul, a gente pode ampliar essa tua negociação e o teu representante que ganha X, ele pode ganhar um valor a mais que eu pago ele só para ele ficar fazendo esse contato. Foi isso. Então eu peguei carona nas negociações, então eu peguei carona nessa... E por isso que eu tive essa facilidade de tantos artistas. Foi tanta a nossa presença no mercado, né, de shows internacionais na América do Sul que o Medina... Se chama. Aí eu não estou fazendo nenhuma inconfidência. O Medina perdeu dinheiro, ele fala abertamente, no 85. E ele estava muito resistente, né, a voltar. Mas a Coca-Cola insistiu muito, né, para que ele voltasse a realizar o Rock in Rio. Era importante para a marca, a Coca-Cola precisava se reposicionar, enfim, tal. E foi isso. Aí... o Medina me chama, eu não conhecia ele pessoalmente. Foi um super sucesso e ficou quase 10 anos sem ter uma segunda edição. Ficou de 85 até 92, 7 anos. 7 anos. Ele não queria de jeito nenhum. Porque preocupado, porque ele tinha perdido muito dinheiro. Em 85 foi um acontecimento, mas perdeu dinheiro. E a dificuldade de contratar os artistas. Então ele me convida para que eu... Me convida, né, para saber se eu aceitaria o desafio de cuidar disso. Né, ter a tranquilidade de trazer os artistas, que é o mais importante. Por quê? Porque a gente tinha essa presença no mercado dos anos 80, praticamente protagonistas, né? Porque a gente estava com quase todos os shows. Não tinha isso. Os players de hoje, na época, nem não atuavam.
Então foi isso. Então, eu aceitei o desafio. Então, o segundo Rock in Rio foi no Maracanã. Eu trouxe, aí ficou comigo a contratação de todos os artistas internacionais, todos os nacionais e toda a produção. Foi você que sugeriu a ele ficar na Barra? Não, a minha intenção, olha, o Rio de Janeiro tinha perdido a Fórmula 1 para São Paulo. O autódromo estava vazio. Estava abandonado. Quando ele me convida, eu falei, Medina, eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Falei, os festivais no mundo estão um pouco cansativos, aquela coisa das pessoas ficarem na frente do palco 5, 6 horas, ou até mais, esperando, né? Como foi o Woodstock, como foi Live Aid, como foi o próprio Rock in Rio. Falei, temos que mudar. Vamos fazer no autódromo, botar 3, 4 palcos. A gente pode botar um palco só para as gravadoras botarem os novos artistas. Tá? Vamos fazer uma coisa multimídia. Ele adorou a ideia. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Confesso que eu não sei de onde eu tirei essa ideia. E vamos fazer um grande festival, né, descontraído, multimídia, experiência. Foi exatamente isso. Ele adorou a ideia. Passou umas 2 semanas, ele me chama e fala, Dodge, não vai ser possível fazer lá. Tem que ser no Maracanã, porque nós temos uma questão política. O Rubens Medina era deputado federal, não sei se por essa razão ou não, mas tinha um problema. E os bastidores da política comentavam que ele estaria disposto a concorrer para governador. Não sei se procede isso, mas na verdade o governador era o Moreira Franco. Era o aliado político. E, portanto, o Maracanã é do Estado. O autódromo é do município. E o prefeito, que eu não lembro quem era, não era aliado, pelo contrário, né? Era um adversário. Então foi isso. Aí fomos pro Maracanã, né? Foi um palco só, eu tentei ainda criar mais algumas coisas no interno, mas foi um sucesso, né? O Maracanã foi um sucesso. E eu fiquei com essa ideia. Eu tô esticando aqui as respostas, mas tô emendando uma coisa na outra. Muito legal, Eu guardei essa ideia. Aliás, fiquei com essa ideia, tá? Aí, passado alguns anos, a RBS me provoca para a gente fazer um evento de celebração da Rádio Atlântida, que é uma rede de rádio no sul do Brasil. Aí eu criei o Planeta Atlântida. Você criou. O Planeta são Atlântida, shows de verão, né? Que é todo verão, que é exatamente isso. São vários palcos. Então o que é... Aí, o que era para ser um Rock in Rio, você levou pro Planeta Atlântida. E o Medina reconhece, parece que num dos livros, de umas entrevistas, que o Rock in Rio, a partir daí, passou a copiar o Planeta Atlântida. Porque depois do Maracanã, o Rock in Rio seguinte foi em Portugal. E já foi nesse formato. Vários palcos. Do Planeta. A Roberta, né, a querida Roberta Medina, foi para lá no Planeta, né, muito querida amiga. E ele fala abertamente que daí aquele conceito do Planeta, que foi o primeiro, acho, do mundo, talvez. O Planeta vai celebrar ano que vem 30 anos. Então, há 30 anos atrás, os festivais todos no mundo era isso, era um palco. Né? Então, a gente teve isso. Enfim. E quando é que o Roberto Carlos entra na sua vida? O Roberto foi em 93, logo após o Rock in Rio. O Rock foi em 92. E... Ele era de quem? Ele era do Marcos Lázaro? Não, ele tinha um escritório. Ele saiu do Marcos, começou com o Marcos Lázaro. E aí ele saiu e montou o escritório próprio. Então, ele mesmo administrava a carreira dele com executivos. Um advogado, tinha lá pessoas, né, que ele considerava competentes para tocar a carreira dele. Na verdade, naquela época, a gravadora fazia o trabalho. Bom, lógico, os artistas... Porque a gravadora tinha um papel muito importante nas carreiras das pessoas. Dos artistas todos. Então, eles ficavam... E naquela época, Leda, os artistas brasileiros, latinos, eles se preocupavam mais em vender shows. Eles não sabiam administrar hoje, né? A gente chama no termo do showbiz, é bancar shows, é ser proprietário, você explorar a bilheteria, você ser dono de tudo. Sim. Na época, os artistas tinham o trabalho da gravadora, né? O artista, né, logicamente, se preocupava com o repertório, em compor, quem era compositor, e esperar a gravadora fazer o trabalho, né? O artista se colocava à disposição para ajudar a divulgar, mas a gravadora fazia o trabalho. A música acontecendo, movimentava a agenda de shows. De que maneira? Vendendo. Então, na verdade, era um escritório... E a gravadora participava dos shows? Ela era dona do... Não, só com disco, só venda de disco. Não ganhava porcentagem, nada da venda dos shows? Não, nada, não. Aí então, Marcos Lázaro, por exemplo, que
foi um grande, né, empresário de shows, porque na época, dos anos 70 para os anos 80, Marcos Lazo tinha uma empresa, foi o maior empresário de show business, né, do Brasil. Ele tinha uma empresa chamada Showmar. Mar porque era Mar de Marcos e de Marinho, porque ele era sócio da família Marinho. Então, todos os artistas que estavam na Showmar tinham Globo. Sim. Então, ele tinha no escritório dele Elis Regina, Simonal, Jair Rodrigues, Roberto Carlos, todos os grandes da época. E eram escritórios para vender shows. O Roberto, depois de um tempo, depois da Jovem Guarda, já consagrado como rei, ele resolve ter o seu próprio escritório, entendeu que ele teria muito mais dinâmica e talvez até financeiramente, porque ele não precisa pagar a comissão do empresário. Foi isso. Então ele ficou um bom tempo, até que ele me convida, em 93, né, para assumir. Então não tinha nenhum empresário antes, né, quando eu assumi. Eu tinha um escritório. E foi com você que ele gravou aquele comercial da carne? Foi. Sim, foi. Que ele comeu carne, mordeu o bife, não teve uma história assim? Teve, mas... Mas ele era vegetariano? Da Friboi, né? Friboi. Começou com o Tony Ramos, aí o Tony Ramos começou a popularizar a marca, que antes a carne era commodity, ninguém sabia qual era a marca, Exatamente. Aí a JBS investiu nessa pegada com o Tony Ramos. Essa carne é Friboi? Aí depois entrou o Roberto. Foi a campanha... Aqui, com todo respeito aí, os publicitários, é um nome muito ruim, Friboi, né? Assim, para associar com pode ser boa ou para um caminho, mas não para um glamour de um artista e tal, né? Uma coisa muito, sei lá, direcionada para uma outra área. A gente foi provocado pelo publicitário e o Roberto, ele estava muitos anos, sim, sem comer carne, vegetariano. Só que ele já estava um ano voltando a comer. Tá. Eu apresentei para ele um médico, um endócrino muito famoso, até hoje meu médico, né, Dr. Minuzzi, Antônio Minuzzi, que também ficou estimulando ele a voltar a comer carne por várias razões, né, proteína animal, enfim, tal. Ele começou devagarinho, mas começou, né, a comer carne. A gente ia pro exterior, ele fazia questão de comer e tal. Por coincidência, veio a provocação, né, Mas as pessoas sabiam? Porque ninguém sabia, né? Era uma coisa privada. E foi isso. Talvez veio a proposta, financeiramente muito boa. Muito boa. Imagino. E na época a gente tinha outros patrocínios. Então eu falei, Roberto, ele queria trocar de avião. Eu falei, Roberto, a proposta que estamos fazendo da Friboi, que não é lá grande, não é assim um negócio bacana, não é uma marca de prestígio, está chegando agora, né? Nós estamos com outras 3 marcas legais na época para estar patrocinando o Roberto. Pode falar de patrocínio aqui? Pode falar tudo. Estava falando de nós tínhamos Nestlé, Itaú e Smiles, né? Os 3 patrocínios. Falei, Roberto, botar a Friboi aqui no meio, né? Vamos aproveitar agora que a gente está com essas 3 marcas de prestígio, que a Friboi, tudo bem, e tu vai ganhar o dinheiro do teu avião. Aquela proposta era isso, era muito alta, né? E ele ficou, né, pensando, acho que uns 3 meses, né? E digerindo. Concordou. Digerindo. E concordou. Mas a polêmica foi brutal. Foi lamentável, porque eu atribuo aí o texto não era bom também, era muito direto, era uma coisa... Mas, Duda, sabe que o Roberto é um cara muito, muito bom, sabe? Ele conhece o público dele como ninguém, ele tem muita sensibilidade. Quando veio a proposta da campanha, ele falou, não é correto. Ele queria, justamente, né, quando veio a proposta, tirava o Tony Ramos totalmente do circuito, entrava ele, e com a música Eu Voltei, né? Que era uma coisa muito ostensiva de tal. Ele não concordou com a campanha, falou, deixa eu falar com os publicitários. Daí eu marquei uma reunião com todos, né? Inclusive com os donos, né? Da Friboi, da JBS. Não com os donos, com o Wesley, né? Wesley Batista. E todos os publicitários e mais os conselheiros e tal. E o Roberto falou, eu conheço, né, o público. A proposta dele vamos fazer uma transição. O Tony Ramos, que já estava super, né, envolvido, a gente está numa mesa, o Tony Ramos me fala da carne, né, faz uma transição, estimula. A agência foi radical, não, nós vamos agora descansar o Tony Ramos 1 ano, entra você como contratado. Mas não foi uma atitude boa, hein? Aí o diálogo aí seria muito interessante. Aí o Roberto falou, olha, eu não concordo com isso. Ele quase falou, então, ele até quase na reunião, ele falou, eu prefiro não fazer.
Aí era para ser outra música, né? Aí, não, o destaque já de chamar a atenção o orçamento inteiro com o Roberto, vai, né, fazer botar o Tony Ramos ali, deve ter sido... Não, o Tony Ramos estava contratado. Não tinha parte financeira, ele já tinha o valor dele resolvido, era com a querida Morena, que é a empresária dele, né? Ela tinha tudo. Então, foi mesmo uma coisa de birra publicitária. Né? O cara da agência tinha a melhor ideia, segundo ele mesmo, né? E ficou. Então, e ainda botou a música que ele falou, olha, não é legal chamar atenção, né? Eu voltei agora, que era pra a intenção de mostrar que voltou a comer carne, não precisava ter criado essa polêmica toda. Então foi isso. Aí não durou nada no ar, né? Não, ficou acho que um mês. Aí quando veio a contestação que ele não come carne, porque mesmo que ele comesse carne, tu não faz um comercial botando coisa na boca pra falar, né? Então, assim, não... Vamos fazer um segundo filme agora ele comendo. Falei, não vou expor o Roberto fazer isso só para dar uma satisfação, né? O Roberto não mente, ele é verdadeiro. Se vocês têm um problema de comunicação, o problema é de vocês, né? Agora, não existe fazer um comercial ele comendo, e no primeiro né? não tinha ele mastigando, nada. Era só falar. Ele só falava. E a fala era muito direta, né? Na fala era um garçom... Não, e o Roberto tudo é verdadeiro para ele. Aí ele faz, vamos programar um restaurante. Em primeiro lugar, o Roberto falou, eu quase não saio, né, em restaurante. Então, já é um pouco forçar a barra. Mas vamos botar uns atores. Eu falei, não, se não é o Tony Ramos, com quem que eu sairia para jantar, né, excepcionalmente? O filho dele, o Dudu, com a esposa e eu. Então, sentou o Dudu, a esposa, eu e a Fernanda. Você tava no comercial? No lado dele, E a ideia era, vem o garçom... Eu não lembrava disso, que você estava no comercial. Então, tem como se fosse uma cena, né? Tá lá numa mesa de um restaurante, tá? Plano aberto, mostrou o restaurante, né? Plano fechado, close. O garçom vem e né, para tirar o pedido. E faz, olha, o que nós temos de melhor aqui hoje é a carne, né? Aí o Roberto, carne, tô comendo carne. Aí ele fala, tá. Mas aí o Roberto fala, mas é friboi, né? Sei lá, fala uma coisa assim, não lembro direito comercial, mas é por aí. Sim. Né? Mas era isso, interagia, quer dizer, não tinha como estar com um garfo de carne na boca, né? Sim. E porque o comercial foi pro ar, logo veio a polêmica, né? De que ele não come carne, né? E por isso que ele não... Porque a carne tá no prato. Né? Sim. E... faltou um take dele mastigando no final, né? Ele podia estar com o garfo na mão, podia ser uma coisa elegante. Não, tem que ser em som, assim, né? Enquanto entra o logo, que não sei foi. lá. Mas sem estar no diálogo. Porque no cinema tem um mandamento, show, don't tell. Mostre, não fale, não conte. Né? Que uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? Não, esse que ficou uma coisa daí, então volta o Tony Ramos. Tá, então volta o Tony Ramos. O Roberto vai ficar pro segundo Imagina filme. a gestão de crise que não rolou naquela época. Não, eu vou aproveitar esse gancho da churrascaria, da carne, etc., para falar da Dinox. Se fosse na Dinox, não ia dar essa polêmica. A Dinox é uma churrasqueira que não faz fumaça, ou faz tão pouca fumaça que você não fica defumado quando o churrasco é dentro da sua sala, por exemplo. Ou pode fazer 10 vezes mais churrasco com a Dinox, que é nosso slogan também. E essa aqui, por acaso, é elétrica, é só ligar na tomada, é muito prática. São lâmpadas que jogam calor ali lateralmente. Então a gordura que pinga no nosso reservatório de gordura. Então não é incinerada e não faz aquela fumaceira toda. Eu já testei isso, já comi churrasco aqui na casa do Duda e fui encontrar umas amigas e dei 2 beijinhos em todo mundo e ninguém sentiu cheiro. Eu como gaúcho, né? Então eu fico impressionado com isso, né? Realmente é muito bem-vindo. Aliás, né, nós gaúchos, né, estamos agora sempre com essa preocupação do consumo de carne. E aí o pessoal lá que é produtor fala, se São Paulo... Porque lá no sul não existe apartamento que não tem uma churrasqueira, né? Eles dão um jeitinho na sacada. Então talvez tá aqui a solução, viu? Vocês todos pecuaristas, né? Ter isso aqui, né? Botar já na sacada. A casa pode ser dentro de casa também, Pode ser dentro de casa, esse que é o diferencial. Maravilha. Não precisa de coifa nem nada. E tem a gás, surgiu a gás. Eu sou um dos sócios também da empresa. Olha, e comecei como garoto propaganda, depois acreditei tanto. Temos uma marca com credibilidade ainda, viu? Funciona. Dodge, hoje você não é mais o empresário do Roberto. 30 anos depois, há uma polêmica aí, são 30, são 27, 28 e meio. Enfim, mas é quase 30 anos, né? Não, são... Ou 30 anos. Na verdade, começamos em 93, né? Com uma turnê pelo sul do Brasil. Teve, né? Jerusalém também, você fez muitas coisas interessantes com ele. Não, com o Roberto, sempre digo. Quando eu comecei a trabalhar com o Roberto, ele já era o rei. Então, para mim, sempre, logicamente, na história, é um orgulho.
o tempo, né? Na verdade, foram 30 anos. A gente parou em janeiro de 2023, né? Logo após a pandemia, fizemos mais como ficamos com vários shows represados na pandemia, a gente teve mais um ano, fizemos shows pelos Estados Unidos, pela América e aqui no Brasil. E aí, Leda, eu já estava antes da pandemia eu tinha 5 empresas. Após a pandemia, 15, hoje 28. Empresas? Isso. 28 empresas? Sim, na Caramba. Então, e você sabe todas? Se alguém te perguntasse, você sabe o nome de todas? Todas ligadas no entretenimento, menos uma que é uma incorporadora. Mas todas essa holding, né? Todas relacionadas ao setor de entretenimento. Então foram 20, mas respondendo, foram 30 anos. Nós tivemos um intervalo, né, de 3 anos. Então, viu, Roberto? Não é 24 nem 30, é 27, né? Ele falou recentemente numa entrevista, viu, Dodge, é 24. Não, tá errado, viu? Na verdade, é de 93 a 2023. Paramos 3 anos. Mas nesse intervalo de 3 anos, lá nos anos 90, na metade desse período de 3 anos, eu fiz o show de Roberto Carlos com o Luciano Pavarotti em Porto Alegre. E a partir daí ficamos conversando e tal. Até 99, quando teve, aí, né, lamentavelmente, a morte da Maria Rita. E que ele, então, me convida, né, nós sempre tivemos uma relação maravilhosa, para que eu pudesse reassumir, me dedicasse meu tempo novamente. E aí teve esse tempo todo juntos. Então, só coisas maravilhosas. Durante esse tempo todo foi só Roberto? Eu fiquei um tempo com o Julio Iglesias, 10 anos. Né? O Julio, logo nesse início também dos anos 90, já tinha feito shows com o Julio. Ele me convidou para ir para os Estados Unidos para ser empresário dele mundial. Como eu estava muito atuante na área internacional de shows, não combinavam, por mais que seja um prestígio. O Julio estava no auge do auge. Ele era o substituto do Frank Sinatra nos anos 90. A nível de cachê, a nível de projeção, né? Tudo. Minha babá era muito fã do Julio Iglesias. Eu cresci ouvindo muito ela falando. Até hoje um dos maiores vendedores de discos da história. Mais de 300 milhões de discos. É uma coisa, né, impressionante. Fala, né, gravou discos em vários idiomas, né, vários, até em chinês. Então, mandarim, enfim, ele é impressionante. Então, ele me convidou, não era no momento. Aí eu fiquei como empresário dele tirando os Estados Unidos, toda a América, todo o continente, né? América Central, América do Sul e África. Então, fiquei muito tempo com ele, logo, né, nesse período todo. Então, te respondendo, o Julio Iglesias. E logo comecei com o Roberto, depois de 93, eu abri uma agência tentando o modelo americano, que os artistas viessem com seus empresários. Então, eu tive 12 artistas na época, dos anos 90. Grandes artistas, Simone no auge, Raça Negra até hoje, né, tá aí, João Bosco, Fafá de Belém, Emílio Santiago, só vários grandes artistas. Só que isso não teve muito tempo, porque os artistas começaram a liberar os seus empresários, porque um dia eu perguntei pra Simone, né, que ela me ligou, vamos jantar tal dia? Eu falei, lógico, tá, tu avisa na época era o Edson, empresário. Não, Dodge, já mandei ele embora, eu quero falar contigo. E assim, eu e Emílio e tal. Uhum. Aí eu não estava preparado para que ser empresário de artista é como médico, como advogado, né? É uma relação pessoal. Eu não tinha condições de atender 12 mais o Roberto, 13, né? 13 não é um número que ele gosta muito. Então foi isso. Aí foi por isso que quando eu terminei com todos os artistas, também, não terminei com o Roberto, mas como ele estava também assumindo a relação com Maria Rita, e por várias razões e tal, e eu estava com todos esses artistas, não sei se teve alguns ciúmes ou não conhece bem o Roberto Carlos, mas a gente parou por esses 3 anos que eu me refiro, né? 3 que virou 1 ano e meio. Então, a relação com o Roberto é quase 30 anos, tá? Então, não é nem 24, nem quase 30 anos. E foi bem resolvido? Tudo. A gente fez um comunicado amigável, um comunicado amigável. Lógico que tem, como qualquer separação, como qualquer encerramento, não é separação. Tem lá ajustes pra lá e pra cá, tal, que vai ser estão vendo, tal, ainda. E hoje em dia você é empresário de quem? Hoje, ou não é empresário de ninguém? Não, hoje eu tive a felicidade. Então, a partir, na verdade... Nessas 28 empresas. Eu estou há 46 anos na atividade profissional com o meu sócio, né? Tive um pouco antes.
E é o mesmo sócio da reunião dançante. Daquele tempo, exatamente. Sidão continua firme. Agora tá magrinho. Agora eu achei o Sicão não justifica. Mas ele continua sendo o Sicão. Mas às vezes eu falo pra ele, Sicão, por que tu não usa como Pelé, né? Põe o teu nome e deixa isso, né? Como Edson Arantes, Pelé. Falei, põe lá Marco Antônio, teu nome é bonito, Marco Antônio Chias, né? Que é italiano. E deixa... Não, agora é Sicão. Então, tá bem, então fica assim. Mas a gente... atuou esses anos todos. Em 2015, eu resolvi reestruturar a empresa. Então, foi a partir desse período que a gente transformou a empresa numa holding, reestruturada em 7 verticais de negócios, né? E as empresas embaixo. Então, hoje, fiquei, depois da pandemia, 2 anos fora do management, de ter artistas, quando parei com o Roberto, para me dedicar, porque depois da pandemia teve toda essa avalanche toda de negócios, a gente realmente investiu muito. Só de concessões públicas, da pandemia até hoje, foram mais de 1 bilhão e 100 milhões da nossa empresa, né, em concessões públicas no Brasil. Ou seja, nós apostamos e acreditamos no nosso país, mesmo com tudo que vem acontecendo. E durante a pandemia, enquanto que o mundo do entretenimento, no mundo, botou um pé no freio, nós resolvemos acelerar mais ainda. Então, foi durante a pandemia que nós adquirimos o Metropolitan, né, que estava sendo entregue para virar um supermercado. E aí virou o QualiStage? Virou o QualiStage, né? A gente hoje vendeu o name rights, então hoje é o QualiStage, com sócios, né, locais, o Bernardo Amaral e o Alexandre Ascioli. E várias outras concessões pelo Brasil. Jardim do Alá, no Rio de Janeiro. Pois é, esse projeto Jardim do Alá é um projeto... à parte. Porque, lendo aqui, quais são as concessões públicas? Temos a Ópera de Arame e a Pedreira Leminski, em Curitiba. O Cais Embarcadeiro, em Porto Alegre. Jardim de Alá, no Rio, com o consórcio Rio Mais Verde. O que mais? Temos aqui de São Paulo as concessões durante a pandemia. No governo Dória, ele manteve, né, o que estava previsto. Então, nós ganhamos a concessão de 6 parques. O Zoológico, Jardim Botânico, Safari, Vila Lobos, Água Branca e Cândido Portinari. Caramba! Que barato. Isso só em São Paulo. Na verdade, ano passado a gente renegociou e entregamos para os outros sócios o zoológico, porque nós tínhamos só metade dos direitos do Vila Lobos. Então, hoje nós somos 100% do Parque Vila Lobos e do Água Branca, e do Cândido Portinari, que é junto. Água Branca e Cândido Portinari são juntos, né? Onde tem a roda gigante, ali é chamado Cândido Portinari. Tá. Mas o parque, né, o Vila Lobos, é o principal ponto de eventos, né, na cidade. Lá que acontece o Circo de Soleil, lá que acontecem os grandes eventos. Passam 12 milhões de pessoas por ano no parque. Nossa! E o Água Branca, que é ali na Barra Funda, né, ali em frente onde é o Villa Country, o Espaço das Américas. Ali a gente vai transformar o parque, que já é uma referência na cidade, né, desde lá dos anos 40, num dos grandes polos gastronômicos da cidade. Né? Casa Cor vai ser esse ano lá. Então a gente está muito entusiasmado com o parque, né? Vai ter mais de 10 restaurantes bem conceituados. Um já vai inaugurar agora nas próximas semanas ou um mês, que é o Fazenda Churrascada, né? Um dos restaurantes bacanas de São Paulo, e outros tantos. Então, te respondendo, eu fiquei 2 anos, né, desde que, né, terminamos com o Roberto, eu e o Roberto terminamos a nossa relação, dedicado às empresas, né, junto com o meu sócio. Cada operação são 28, cada uma tem um sócio gestor. E me programei para voltar para o management, porque a relação com o artista te exige muito tempo, né? E, na verdade, eu tenho consciência, mas financeiramente, talvez, hoje, com tantas empresas e tantas responsabilidades, não se justificaria. Mas, desde os meus 12 anos, eu estou na música. Então, está no meu DNA, no meu sangue, né? Do que eu gosto de fazer. Eu já fui convidado para ser presidente de gravadoras, né? Então, sei que eu me preparei. De novo, não sou melhor que ninguém, mas sei que me preparei para isso. Aí, organizei a minha volta para o management. E hoje estamos com, né, artistas maravilhosos, né? O Gustavo Lima já foi anunciado, né? Gustavo Lima hoje é o número 1 do Brasil. É o sucessor do Roberto?
Ele é um grande artista. Eu não posso afirmar isso, porque o Roberto Carlos é meu orgulho, né? De ter, enfim… É o rei. De ter essa relação, né? Imagina, o Roberto Carlos ficará para a história, né? Imagina, a história dele é linda e ele é o rei, ele é o Roberto Carlos. Agora, muitos jovens estão chegando, da mesma maneira como o Roberto chegou, o jovem, né? Tinha lá tantos grandes nomes da época, né? Quando ele chegou. Então, estão chegando jovens. Tem vários artistas maravilhosos, mas o Gustavo é uma carreira impressionante. Ele, até agora em Miami, a gente conversando lá, quando a gente fez o anúncio da parceria, né? Minha, junto comigo está o Celso Junti, né? Que é um outro cara brilhante do mercado do show business, foi empresário do Fábio Júnior 15 anos, enfim. A gravadora surpreendeu o Gustavo, a Sony, dando para ele uma placa de 17 bilhões de reproduções da música dele, né, nessa pequena trajetória da carreira dele. São apenas 20 anos. 17 bilhões, gente, só para ter uma ideia. A população mundial é de 8 bilhões. É mais do que o dobro da população mundial. É como se cada viu 2 vezes. É como se cada pessoa visse 2 vezes. Mais de 2 vezes. Então, é impressionante a carreira dele, né? 45 milhões só no Instagram de seguidores. 45 milhões. Gente, é mais do que a audiência da Globo em alguns momentos. Né? Então, são números impressionantes. E ele é legal? Ele é muito… Eu diria… Quando começamos a conversar, né, em dezembro, ele me ligou no 24 de dezembro, o dia de Natal. Até eu falei, isso é um presente. Ele me ligou me provocando pra gente trabalhar juntos. Então, sim, eu recebi o convite. E aí, conversando, claro, me aprofundando mais, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, não sei se tu vai entender, vai receber como um elogio ou não. Falei, o teu comportamento, né, é Julio Iglesias escrito. Porque o Julio Iglesias, ele era um homem de negócio que cantava muito bem. Que canta muito bem. Né? E o Gustavo Lima é intenso, ele é impressionante o espírito empreendedor dele. Ele tá com o radar ligado 24 horas, empreendendo. E é exatamente como era o Julio. Sempre num olhar, né, empreendedor, em tudo. Então, e claro, ambicioso ao extremo, né? Mas muito, 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 muito simpático e agradável. Fora Gustavo Lima… Ambicioso a ponto de ser candidato à presidência da República? E veja só, né? Eu fui convidado por ele em 24 de dezembro, não tinha nada de presidência. Aí inicia o ano, janeiro, eu ainda não, até então a gente não tinha anunciado, a gente estava ainda conversando, né? A gente só fez um shake hands mesmo de vamos trabalhar juntos no final de janeiro. Porque eu falei pra ele, vamos nos conhecer. Igual eu fiz com o Roberto. Quando o Roberto me convidou, eu falei, Roberto, vamos fazer um ano de experiência. Eu quero ter certeza que eu tô contribuindo na tua carreira e eu quero que você se sinta à vontade, né? E que eu não esteja te interferindo. Então, a gente teve o primeiro ano, foi exatamente em 93. E eu fiz a mesma coisa com o Gustavo. Gustavo, vamos ter certeza, tal, né? Então, ficamos no mês de janeiro. Ele mora em Miami. Muito, a tecnologia, muito, né? Conferência, né? Por vídeo, né? Muitas conversas, chamadas por vídeo. Aí apareceu essa história da presidência. E o mais surpreendente, né? Porque foi tudo muito, assim, de surpresa. As pesquisas, né? Dando ele como segundo colocado logo de imediato, né? Simulando em segundo turno, ele podendo, né? Então, sim, foi impactante. Eu não tive nenhuma interferência nisso. Agora, ele teve um problema, né, no ano passado, de investigação, tal. Mas foi absolvido. Mas aquilo foi uma grande injustiça, né? Foi uma cilada, assim. Talvez porque ele cometeu, eu posso falar isso abertamente, ele cometeu o erro de se envolver na política apoiando um candidato que foi Bolsonaro. Então, ele se envolveu muito, né? E acredito que tenha ficado aí, enfim, algumas coisas, porque… Aquilo que aconteceu, tanto que foi arquivado o processo, né? A juíza está sendo processada até onde eu sei, ou pelo menos o que me falaram. Mas eu falei, Gustavo, estamos em janeiro aqui, falei, bacana, você teve lá no ano passado aí, né, coisas, né, de investigação, né, prisão, não sei o que, agora você vai ser, né, presidente. Parece o Trump, né? Tava lá na… Mas enfim, né, lógico que ele tem 36 anos, né? Não tão… Aí ele logo… Falou, aí minha visão de marketing, né? Até falei, Gustavo, nem me fala se você quer ou não quer, mas eu acho, como marketing, deixa aí umas 3, 4 semanas. E pronto. E depois você te posiciona, porque você tem 1000 maneiras de ajudar o Brasil, né? Na política vai fazer você parar a tua carreira artística. Não tem como conciliar essas duas coisas. 2, todos os artistas da música que se envolveram em política não conseguiram voltar. Não só da política, né?
também na dramaturgia e tal, né? Tá aí Ronald Reagan, tá aí, enfim, Schwarzenegger, e pelo mundo, tantos outros aqui no Brasil. Schwarzenegger até conseguiu voltar depois, né? Mas com empreendedor, não tanto, né? Não com grandes. Acho que ele já estava mais. Talvez, claro, pela idade e tal, e pelo faturamento. Mas, enfim, o ponto Qual que é? A idade mínima é 45, né? Ou não? Estou confundindo. Para ser presidente, para ser candidato, para ser eleito. Não sei se para ser candidato. Acho que não tem mais isso. Tinha, não tem? Não, tem, mas não é 45, é antes. 40, talvez? Porque o Nicolas fez 27 ontem. O Nicolas, e ele tinha, acho que 30 e poucos. Eu acho que não. O Gustavo estava qualificado. Estava qualificado, tem 36. Com 36, Mas ele tirou de cabeça? Tirou de cabeça? Não, total. Mas os sertanejos sempre tiveram essa pegada mais empreendedora do que outras áreas da música, não? Sim. Isso me passou essa... Talvez pela influência do agro, estão muito conectados com o agro. Então, é verdade, o sertanejo tem muito essa visão empreendedora. No Brasil, né? No Brasil tem uma diferença muito grande. Porque eu sou ator, né? Fiz muita novela e série, filme e tal. E eu sinto que faltou o movimento nos Estados Unidos. Eu li um livro chamado Who is Michael Ovitz? Você já ouviu falar nesse livro? Já não li, claro, sim. E conta a história da CAA, que é a maior agência de talentos do mundo até hoje. Sim. E ele conta como ele fez a agência. E eu senti, quando eu li o livro, falei, nossa, faltou essa mentalidade para transição do modelo de negócio acontecer aqui no Brasil também. E aí eu comecei a reparar mais no jeito dos sertanejos cuidarem no sentido do business, do show. E aí eu vi, nossa, se os atores tivessem virado a chave como os sertanejos viraram, eu acho que hoje as novelas não teriam perdido tanta relevância. Concordo. E também jogadores de futebol que também não tem essa visão. Talvez muito bem observado, Duda, mas talvez acho que tem muito a ver com a ligação com o campo, com o agro, né? O pessoal do sertanejo vem muito e tem muita conexão com esse meio. Mas o Gustavo hoje o Gustavo está muito consciente, né, de que ele pode ajudar, né, o Brasil de outras maneiras. Eu até sugeri a ele fazer, de repente, uma grande mobilização no Brasil, né? Quando começou lá atrás o Criança Esperança, foi conosco, né? Foi com a minha empresa. E tanto que o primeiro foi em Porto Alegre, né? O primeiro Criança Esperança foi em Porto Alegre. Não sabia, Então, eu disse, vamos fazer um Criança Esperança, né? Vou pegar uma parceria com a tua popularidade, com o teu poder de mobilização. Seria bárbaro. Né? E vamos ficar 24 horas no ar, enfim. Daqui a pouco tu pode fazer, né, um envolvimento, né? Visando arrecadar tantos milhões para construir escolas e tal. Então, acho que é por aí, algumas coisas. Além do Gustavo Lima, você está fazendo... Vamos anunciar aqui já, então. Vamos anunciar quarta-feira, lá no Rio. O Gustavo Lima foi anunciado lá na Sony em Miami, porque ele mora em Miami e vai ter todo um trabalho meu de carreira internacional, né, com o Sony. Né? Ele já estava dedicado a entrar na carreira internacional. E então a gente vai fazer agora toda uma estratégia para isso e tenho certeza que será muito bem sucedido. Já tem uma boa articulação, né? Felizmente eu já transito lá fora bastante, então consegui conectar algumas participações interessantes de artistas lá famosos lá de fora. E quarta a gente vai anunciar Alexandre Pires, também lá no escritório. Alexandre além de ser eu diria que hoje ele é o maior showman do Brasil. Ele é uma mistura de Bruno Mars, Michael Jackson. Ele dança, ele canta, ele toca todos os instrumentos. Ele é brilhante no palco. Né? E é uma simpatia de pessoa. Ele é doce de pessoa, assim, correto, família. Ele é realmente um cara apaixonante, né, de ter uma relação com ele. E ele conquistou. Acho que depois do Roberto Carlos, ele foi o único brasileiro que realmente conquistou o mercado latino. Só que ele tem uma carreira forte? Muito. Então, ele foi, acho que 2 ou 3 vezes, primeiro lugar na Billboard, na Awards, né, no top 10. Começou no estouro do Só Pra Contrariar, pela Espanha. Né? Então, ele é muito. Só que aí ele voltou pro Brasil há uns 6 anos. Então, tá lá estacionado, né? Uma carreira que a gente agora vai despertar esse gigante adormecido. Exatamente. Então, eu acho que tem tudo. Então, esse eu tô muito empolgado, né, E quem mais de fazer isso. Escritório? E Jota Quest, que esse a gente vai anunciar daqui a um mês. Estou aqui dando em primeiro lugar. Então, nós vamos ter, na verdade, eu estou muito feliz de ter a confiança dos artistas, né? Na verdade, isso é uma relação de confiança. Como a gente elege, né? Advogados, médicos, tem várias profissões que você tem.
de estar com o melhor do pop, o número 1 do pop, o número 1 do pagode e o número 1 do sertanejo. Muito bom. E o Gustavo talvez nem é mais sertanejo. Hoje ele é o número 1, disparado, mas ele tá lotando. Ele vai ser o novo Julio Iglesias, né? Pelo visto. Você citou que o Julio gravou até em mandarim. O Gustavo também tá com essas pretensões de gravar em inglês, espanhol? Começa com espanhol, mas sim, ele já tem um convite de fazer um dueto com Eros Ramazzotti em italiano. Então a gente já provocou o mercado pra gente atuar fortemente. Né? Sim. Tem já shows programados lá para o Oriente. Então, acho que o Gustavo, com 36 anos, eu comecei a trabalhar com o Roberto, ele tinha 53. Né? E fomos até 80. Tivemos uma relação maravilhosa, né? De até o ano, né? Até ele chegar a 83 anos de idade. Estou muito animado com o Gustavo Lima com 36 anos de idade. Muito bom. Mas eu te interrompi aquela hora que você estava falando das empresas e não ficou... Você sabe que o Jardim de Alá vai ser um desafio importante, né? Sim. O Ascioli está... Você é sócio do Ascioli também no Roxy? No Roxy, lá nós estamos... Roxy agora foi indicado um dos lugares... Impressionante, é uma revista super conceituada, né? Time Magazine, né? Para nós foi até uma surpresa. Surpresa, imagina, agradável, mas uma honra em 4 meses já ter... e a gente nem sabia. Teve lá a jornalista, né? Então a Time já faz, eu não sabia. Eles fazem essa avaliação, né? Anualmente. E colocou o Roxy, né? Roxy Dinner Show, é uma casa de espetáculos. Onde era o Cinema Roxy, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Eu fui ao show, é muito organizado, é muito bonito, é muito bem feito. Realmente dá um orgulho, assim, sabe? A gente investiu, Leda, a gente aí na área de design empreendedora, conscientemente, a gente pulou de um orçamento que já era exagerado, de 27 milhões, chegando a 30 milhões, era o nosso orçamento, terminou em 67 milhões. Então, a gente conscientemente, né, deixou, né, chegar neste número pela certeza, né, do que nós estávamos entregando. Então, por exemplo, atrás do palco que tu vis lá, a gente podia tranquilamente ter feito lá os camarins e tal. Não, a gente botou abaixo e construiu um prédio de 4 andares atrás para ter toda a estrutura de camarins. Né? Nossa. São quantas pessoas no show? São muitas 70. Pessoas. É muito bem feito, mas é um elenco de 70 pessoas. Ocupa o palco o tempo todo, milhares de pessoas. Dá a impressão que são milhares. Não, o que a gente identificou, claro, o Ascioli, que é um apaixonado pelo Rio, um sócio brilhante, nós já tínhamos, então, já tínhamos nos associado para o Qualistage, né? O antigo Metropolitan, ia virar supermercado. A gente, na pandemia, nós assumimos, investimos. Depois, a concessão do Jardim do Alá. E o Roxy, nós identificamos juntos, né? O Ascioli provocou. O Rio de Janeiro já teve, há poucos anos atrás, muitas opções para o turista. Tinha o Oba-Oba, tinha o Plataforma, tinha o Scala, né? Hoje não tem nada. Hoje o turista vai para o Rio, ele tem, sim, o Corcovado, ele tem o bondinho, tem a praia e alguns restaurantes. Ponto. Não tem de noite. Então a gente identificou, são 13 milhões de turistas ano no Rio de Janeiro. Né? Há uma sinalização de ter mais, de aumentar agora. Então, nós identificamos isso. Agora, como fazer uma coisa pro turista sem ser aquele... Sem ser cafona. E sem ser apelativo porque não é cafona, é chique, o figurino é chique. Leda, sem ser apelativo. O jantar funciona, chega todo na hora. É inacreditável como tudo funciona. É por isso que a Time colocou como a melhor casa do mundo. A Time Magazine elegeu o Roxy como a melhor dinner show do mundo. Porque nós poderíamos ter, com esse dinheiro, são quase 15 milhões de dólares, podíamos ter tranquilamente aberto em Las Vegas, em Nova York, em Paris, né? A gente abriu no Rio de Janeiro. Com esse valor, a gente construiria uma casa nesses grandes centros. Então, a gente tem essa convicção. E a preocupação, e aí o nosso talentoso Abel Gomes, né? Que genial, fez a direção, trouxe um time espetacular, mas a gente ficou preocupado em que não seja aquela exploração da mulata, né? Sensual. Né? Então é isso, e mostrar o Brasil. Então as pessoas que estão agora descobrindo, né, e a Time Magazine realmente deu um empurrão nesse sentido de credibilidade, a pessoa que entra lá, brasileiro ou estrangeiro, ele vê o Brasil. Né? As diversas regiões do Brasil e a cultura dessas regiões. É muito bem bolado, realmente. Obrigado, é muito bom. Né? Muito bom.
Eu não queria terminar com o Jardim Jalá, mas a gente tem que caminhar para o final mesmo. Esse vai ser um grande desafio, porque é toda uma oposição, uma confusão. Você acabou se metendo numa polêmica. Me meti numa polêmica porque entrevistei o Accioli. Mas eu acho, sinceramente... Você deu voz a outro eu lado. dei voz à oposição ao Accioli. Mas eu, pessoalmente, torço para que dê certo o projeto, porque ninguém vai ao Jardim Jalá. Todo mundo morre de medo de passar naquele pedaço do Jardim Jalá. E se aquilo incrível. Pode ser recuperado. Eu gosto imensamente do Rio de Janeiro. E acho que o Accioli é um apaixonado pelo Rio. Muito. E a região é muito... Eu acho que tem tudo para dar certo. Ipanema, frente à praia, tem um dos tudo para dar lugares mais certo. interessantes do Brasil. Talvez eu responda esse movimento. Nós vamos entregar algo espetacular. Agora, eu posso dar vários exemplos, mas vou responder, por exemplo, Roxy. Um cinema privado, de empresa privada, né, que fechou na pandemia. Já vinha, né, com uma situação delicada. Vinha mal das pernas. Né, e na pandemia fechou. Decisão do empreendedor privado, não tem que dar satisfação para ninguém. Fechou. Ok, tentaram ali fazer várias coisas, mas ali o prédio é tombado. Então, nós entramos, fechamos um contrato de 20 anos e fizemos um empreendimento. No processo do empreendimento, teve toda uma mobilização igual do Jardim do Alá, dos moradores, ou de uma parte, né? Tem sempre alguém do contra também, Tem uma turminha do contra por interesses outros, que é o que acontece no Jardim do Alá, não são os moradores. Tem lá, nós já identificamos exatamente quem é, que está por trás e tal, né? Fizeram, inclusive, um abraço ao Roxy. Não pode faltar a cultura no bairro, tem que ter o cinema, volta ao cinema, como se a decisão, né, fosse, imagina, aquilo não é do Estado, não é do município, aquilo é privado. Teve todo o mesmo barulho, teve no Roxy, várias cartazes, fechar a rua, de uma coisa privada que ninguém tem que interferir naquilo que é privado, né, no sentido de... Então, essa situação ali do Jardim do Alá é lamentável, só que algumas pessoas foram induzidas ali, algumas pessoas moradoras, a essa narrativa errada. Agora, o ponto é esse. O Roxy, o Jardim do Alá, quem caminhava pela praia e queria ir para a lagoa, entre Ipanema e Leblon, usava qualquer rua, menos o Jardim do Alá. Então, nós vamos entregar ali uma área verde, né, que hoje, né, não tem, né, e toda uma estrutura, né, embaixo de gastronomia. Então, essa gritaria... E vai ter segurança. Não, tudo. Então, tudo que está se falando lá, e todas as contestações à justiça, a justiça está dando, logicamente, ganho de causa, né, a nosso favor, porque é favorável mesmo. Então é isso. Então ali é uma questão só de... É normal. Duda e Leda, todos no Brasil. Tudo que foi colocado... Veja, cinto de segurança, quando veio a lei. Uma gritaria. Né? E aí morreu não sei quem que não te conseguiu abrir o cinto. Cigarro, né? Quando veio... Então, parece que é uma coisa já normal aqui do brasileiro, mais do que qualquer outro, de ter a turma do sou contra porque sou contra, né? Então, a gente está acostumado com isso. Não tem problema, não. A gente tá... Na verdade, posso falar aqui que quando nós ganhamos a concessão, foram 3 candidatos, né? O Medina, né? A Dream Factory, ficou em terceiro lugar. O segundo colocado, e nós vencemos. Logicamente que o Duda, né, o querido Duda Magalhães e Medina mandaram os parabéns e tal, aí ok. O segundo colocado resolveu criar esses problemas todos, né? Mas, paralelamente, vem fazendo propostas, né? Tipo assim, me deem isso que eu paro de incomodar. Então, é muito feio. A gente não aceitou e por isso que a gente não tem problema. A gente vai esperar o tempo que for. Então, já teve primeira instância, segunda instância, agora está na reta final. Não tem problema. Não e a previsão é de entregar quando? Tudo indica que agora a gente vai ter finalmente, então, agora a definitiva autorização em 1 ano e meio. Então, começamos agora até o meio do ano. Rápido até, né? Final do ano que vem. E depois você vai fazer o quê? Vai inventar o quê? A gente tem que terminar essa entrevista, mas eu tenho certeza que deve ter alguma coisa nessa cabeça. Ainda para falar, acho assim, de empreendimento, já que aqui o programa, né, tem várias frentes, a gente conquistou, da mesma maneira que eu tenho orgulho lá, que eu falei do show business, né, ajudou a botar o Brasil. A gente fechou uma sociedade com o Clube Med,
Então, vamos abrir um grande empreendimento em Gramado. A DC7 comprou uma área maior que o Parque do Ibirapuera para fazer um grande complexo de entretenimento e o Clube Med dentro. Legal. E temos a NASA, que a gente tem a única estação NASA fora dos Estados Unidos, né? Que está uma em Camboriú e uma em Gramado. E fechamos também, que é outra coisa que nos orgulha muito, nós somos a única empresa do mundo que tem a representação do Museu de História Natural de Nova York. Para poder explorar os conteúdos, os IPs, né? Então, nós vamos começar agora, no final do ano, com uma experiência dos predadores, que é o T-Rex, que é o principal lá do museu, e os tubarões. Então, isso circula pelo Brasil, depois da América do Sul e depois segue para a Europa. Que legal, vai levar minha filha, com certeza. Então, a gente tem vários outros empreendimentos em vista aí. Tá bom. Dodge, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Um show de vida. Aprendi muito. Gente, eu fico esticando as respostas, porque eu fico empolgado aqui, quanto mais aqui diante da Leda. Então, né, e agora do Duda falando disso. Então, espero que tenha correspondido aí, ter falado um pouco dos meus empreendimentos. Mas, acima de tudo, eu sou um empreendedor otimista com o meu país, com o nosso país. Né, e como eu costumo dizer sempre, o Brasil com grandes governantes, competentes ou incompetentes, nós nunca saímos nos últimos 40 anos entre as 10 potências da economia mundial. É um país de muitas oportunidades. E eu estou aqui, né, com esse espírito empreendedor. Parabéns. Vamos fazer a nossa parte, né? Muito bom. Parabéns. E fica a dica aqui para você maratonar com várias histórias complementares aqui. A história do Dodge, de histórias de soluções, criatividade, empreendimento. É verdade. E sempre um estímulo para você empreender também. E se sentir acolhido, ver que você não está sozinho, que tem um monte de gente com mentalidade complementar. Tamo junto na batalha. E até a próxima. Valeu! Valeu!